louvores, adoração ao Senhor. Esse salmo, muita gente sabe, né? Aleluia. Muita gente sabe. Irmã, faça favor para mim, serve uma Bíblia para os irmãos que estão sem Bíblia ali, para eles poderem, assim, compartilhar com a gente o texto bíblico. Amém? Se for possível, né? Eu acho que, irmão, para não ficar com a mão vazia. Salmo 1. Aleluia. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Amém? Diz assim, ó. Bem-aventurado ou feliz o homem... É aqui, tá? É aqui. Pode ficar tranquilo que é aqui, ó. Tá bom? Vou abaixar aqui. Tá? É aqui na televisão. Isso. Vou ler de novo, pessoal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí você pergunta assim, o que eu vou ganhar com isso, pastor, se eu ler a Bíblia? Ele responde no 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer vai acontecer o que, igreja? Será bem sucedido ou prosperar? Prosperará. Está falando de prosperidade. Sim ou não? Hã? Aí ele diz no 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios acontecerá o que, igreja? Perecerá. Amém? Deus, fale conosco no nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar a Tua palavra. Eu me retiro para que o Teu Espírito Santo venha, meu Pai, ser glorificado. Amém? E graças a Deus, a igreja pode se assentar. Amém, pessoal? Eu queria que você se desprendesse de qualquer tipo de distração e atentasse agora para cá. Amém? Eu, graças a Deus, tenho levado uma vida de vitória. Aleluia. Você vai dizer assim, poxa, pastor, mas eu não vejo o senhor dessa forma que o senhor diz. Isso é porque você não me conheceu anos atrás. Não conheceu minha família há anos atrás. O ritmo que a gente levava, tudo dizia que nós iríamos viver uma vida o quê? Desgraçada. Mas eu não vim para a presença de Deus para ser abençoado. Eu vim para a presença de Deus porque eu vi que a verdade estava em Cristo. E eu sempre gostei da verdade, mesmo estando no mundo. Nascido e criado no Evangelho, me foi pregada uma verdade, né, superficial. Nascido e criado no Evangelho. Criancinha, eu cantava todo dia no culto, todos os cultos. A gente tinha 3 cultos na semana, na igreja. Eu não faltava um culto. Mamãe obrigava a gente a estar em todos os cultos. Culto e fora consagração na casa de irmãos. Eu sempre estava. Tinha dias que a gente nem almoçava direito. Comia lá um pão com uma Coca-Cola, alguma coisa que alguém fazia na hora para tapiar a fome, né? Eu parecia aqueles pirulitos, né? Quem sabe o que é pirulito? Pirulito é aquela placa de pare que os guardinhas ficam né? Já viu na Vila Militar, quando chega um guarda assim que ele quer parar o trânsito, ele levanta aquela placa assim, quer dizer, um pedaço de pau com uma placa enorme, redonda. Era o pastor. O corpo fininho, a cabeça parecia um mundo. Né, igreja? Porque eu não me alimentava direito, mas estava sempre nos cultos. Vi muitas coisas acontecerem, muitas coisas sobrenaturais acontecerem. Mas só que eu era uma criança. Todo dia eu tinha a oportunidade para poder cantar, né? Cantar na igreja. Eu cantava porque eu gostava muito. Mas
Depois que eu vim morar para cá, para a Zona Oeste, aí eu conheci o mundo. Então, quando eu conheci o mundo, eu comecei a curtir baile funk, comecei a curtir pagode, comecei a curtir forró. E aí só Deus sabe como é que foi. Até o dia que eu entrei numa igreja e ouvi uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes. E aquilo me incomodou, me chateou de início, mas houve um confronto dentro de mim. E aí eu comecei a perceber que eu não conhecia o Evangelho. Não conhecia o Evangelho, né? A palavra de Deus eu não tinha um conhecimento. Foi onde eu comecei a me interessar na palavra de Deus. E por causa da palavra de Deus eu voltei até a estudar. Amém? Voltei a estudar, fiz faculdade, já estou querendo fazer mais uma faculdade. Por quê? Por causa disso aqui. Minha esposa sabe que lá em casa é livro para tudo quanto é lado. Amém, igreja? Eu estou sempre lá em casa, vê se o Sodário está lá, né, Sodário? Quando chega, eu estou fazendo o quê? Estou lendo a Bíblia. Né? Quando eu não estou dormindo, diga a glória a Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Eu trabalho à noite, quem trabalha à noite, de manhã descansa. Então, queridos, o que me fez voltar-me para Cristo foi justamente isso, o confronto. Quando eu comecei a ver que aquilo que o pastor estava falando era realmente um confronto para mim, e eu estava vivendo algo totalmente errado, então eu comecei a tomar gosto pela verdade. Porque todos nós aqui temos uma verdade, sim ou não? Todos nós temos uma verdade. E pelo fato de o ser humano ter as suas verdades, as suas convicções, cria-se o quê? Uma discussão. Por quê? Porque eu não aceito às vezes a tua verdade, a sua verdade. Você não aceita a minha verdade. E quando nós expomos as nossas verdades, sempre vai haver uma discussão. Que você quer ver uma coisa? Pode ser que aqui tenha flamenguista, mas aqui tem mais botafoguense hoje. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais botafoguense. Não bate. Deve ter vascaíno aqui, ou tricolor, eu não sei. Mas não bate. Aí se a gente for falar de futebol aqui, a gente vai discutir por quê? As nossas ideias e convicções são diferentes, sim ou não? Quando nós temos guerras, discussões, nós temos que apelar para uma autoridade maior. Essa autoridade maior é quem? É Deus, porque Ele vai dar o ponto final nessa discussão, porque senão vai haver morte, vai haver briga, e é por isso que o mundo se encontra como? Todo de cabeça para baixo. Há uma divergência na política, há uma divergência na religião, aí um tem uma ideia X, outro tem uma ideia Y. Aí quando você olha aqui para a Bíblia, você vai ver qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para a minha vida. Aí você pergunta assim, poxa, mas fulano fala uma coisa, Beltrano faz outra, eu ouvi fulano de tal dizer isso, e Beltrano dizer aquilo. Eu quero perguntar a você se você ouviu a voz de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Se você ouviu a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus não é numa igreja onde o profeta está lá profetizando, falando em língua, entregando visão, entregando a revelação, não. Não é isso. É o que está escrito, porque o que Deus tinha para falar, Ele escreveu aqui na palavra. Amém? É só você observar o livro de Hebreus, no capítulo de número 1. Quem pode dar uma olhadinha comigo? Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo de número 1. Lá no Novo, quase perto lá de Apocalipse, né? Aí você voltando de Apocalipse, você vai achar Judas, vai achar 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, aí você vai ver Tiago, voltando de lá, né? Depois Hebreus, capítulo de número 1, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 1, também versículo de número 1, quem achou, diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Jesus. Diz assim, Hebreus 1:1, ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por quem, igreja?
Pelo quem? Pelo Filho. Pelo Filho. Olha para cá. Então, se Deus antigamente falava pelos profetas, de várias maneiras, nos dias de hoje ele está falando por quem? Ele está falando pelos filhos, não, pelo Filho. Esse Filho que ele está falando aqui é quem? Jesus. Sim ou não? Agora abra no Evangelho de João, capítulo de número 1. Agora ali nos Evangelhos, Evangelho de João, você volta umas folhas atrás, Evangelho de João, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo de número 1, no versículo de número 1. Amém? Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Deus, ele falou com a gente nos últimos dias através do Filho. Não foi isso que nós lemos lá agora? Foi? Antigamente ele falava pelos profetas. Nesses últimos dias agora ele tem falado pelo Filho. Vamos ver quem é o Filho. O Filho está aqui, ó. No princípio era quem, igreja? O Verbo. E o Verbo estava com quem, igreja? Com Deus. E o Verbo era quem? Deus. Está vendo? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, olhe para cá para mim. A palavra verbo, no grego, sabe o que significa? Palavra. Glória a Deus. Havendo Deus antigamente falado com a gente, lá no livro de Hebreus que nós lemos, por muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, agora nesses últimos dias nos falou através do Filho. Quem é o Filho? No princípio era o Verbo. O Filho era o Verbo. Por que o Filho era o Verbo? Porque quando você vai para Gênesis, essa mesma palavra aqui está lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Não foi isso que ele falou? Não foi lá em Gênesis, ele não fala isso, pessoal? Tem alguém aqui com dúvida sobre o que eu estou falando? Faz assim, não sei. Eu estou tentando abreviar aqui para não ter que ir lá em Gênesis. Tá? Ele diz em Gênesis, capítulo 1, no princípio, versículo 1, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus passeava sobre a face das águas. E o Espírito de Deus passeava sobre a face das águas. E disse Deus, olha só, tem uma ação de Deus e já tem uma ação do Espírito. E disse Deus, haja luz. A palavra haja não é um verbo? Ela não se conjuga? Sim ou não, gente? Vem do verbo haver. Você pode ver que lá está com H. Haja luz. É de haver. Então, se a palavra haja é um verbo, então você está vendo aqui, olha. No princípio era o quê?